Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Nas últimas teleaulas, você tem conhecido alguns países que, juntamente com outros, formam blocos econômicos que disputam o mercado mundial. É o caso, por exemplo, dos países da Europa, com a União Europeia, dos países do Pacífico, conhecidos como os tigres asiáticos, e também dos países da América do Norte com o NAFTA. Em todos esses casos, o que cria a unidade, a coesão desses blocos, além dos fatores geográficos, são os interesses políticos e econômicos. Hoje, você vai conhecer alguns países que têm também como elemento unificador uma poderosa religião. Na teleaula de hoje, você vai estudar o mundo islâmico, uma vasta região que se estende do norte da África ao Paquistão. Vai conhecer sua localização estratégica e a importância da sua produção de petróleo para a economia mundial. Finalmente, vai constatar a instabilidade política dessa região e o papel do islamismo como seu elemento unificador. Eu mesmo tenho me interessado em aprender um pouco mais sobre o Islã, me inteirar a respeito dessa religião que provoca sentimentos tão inflamados. Você também está? Ótimo! Então vamos pesquisar juntos. A nossa teleaula de hoje está apenas começando. Você sabe o que é islamismo? Islamismo é uma religião. Islamismo deve ser uma religião, né? Olha, eu acho que é uma seita que eu ouço falar. Eles não creem assim em Deus, eu acho. Acho que seria um outro tipo de Deus. É uma seita religiosa, né? Lá dos árabes, né? Eu sei que faz parte de uma religião. Para um país com a grande maioria cristã, como é o caso do Brasil, o islamismo é uma religião que pode até causar uma certa estranheza. Mas, na verdade, o islamismo e o cristianismo têm um passado em comum. Ambos nasceram no Oriente Médio e têm origem no mesmo tronco, o Velho Testamento. Aliás, deste tronco também nasceu o judaísmo, que junto com o islamismo e o cristianismo são as três religiões monoteístas que se expandiram além das suas regiões de origem e transformaram profundamente o resto do mundo. Religiões monoteístas, o que será isso, hein? Olha, Pedrão, do que eu sei, as religiões monoteístas são aquelas que têm como base a crença na existência de um só Deus, ao contrário das politeístas, que acreditam na existência de vários deuses, entendeu? Oh, você tá por dentro do assunto. É, que minha família é muito religiosa. Ah, é? É. Ah, então me fala mais sobre o islamismo. Ih, agora você me pegou, hein, rapaz? Mas uma coisa que eu sei é que o islamismo também é uma religião monoteísta, assim como a cristã. Agora sabe que eu queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto, né? E você, não? O Islã é uma palavra árabe que significa submissão, aqui entendida no sentido de submissão a Deus. O islamismo teve sua origem no século VII da nossa era, e seu profeta foi Maomé, que, segundo consta, recebeu a revelação divina e a transmitiu ao mundo num livro chamado Alcorão. Este livro possui para o muçulmano o mesmo sentido sagrado que a Bíblia tem para o cristão. O mundo islâmico compreende o norte da África, o Magrebe, o Vale do Nilo, o Oriente Próximo, o Oriente Médio e as penínsulas da Turquia e da Arábia. Esta grande área está situada no que é conhecida como a Diagonal Árida, uma região seca que se estende do Saara até a Ásia Central. Nesta região, a circulação das massas de ar e a posição das cadeias montanhosas junto ao litoral fazem com que as chuvas sejam reduzidas e o clima árido seja preponderante, pois as cadeias montanhosas barram a passagem da umidade. Portanto, é a existência da água que vai determinar a distribuição da população que procura se concentrar nas encostas das montanhas e nos vales dos rios, enquanto os planaltos interiores mais secos são vazios demográficos. Shiraz, Irã. Oi, Ivete, tudo certinho? A nossa viagem pelo Oriente está muito bonita. Você vai ver as fotografias. Tem cada monumento antigo aqui que até parece coisa das 1001 Noites. Mas é um calor danado e a religião é muito rígida. Imagina que outro dia eu saí de calça comprida na rua e parecia até que eu vinha de outro planeta, pelo jeito que as pessoas me olhavam. Abraços e até a volta. Naná, como é mesmo o
nome desse véu que as mulheres muçulmanas usam na cabeça? Chador. Ah, é mesmo. Eu vi muitas dessas mulheres na França. Ou elas eram turistas ou eram imigrantes, não é mesmo? Olha só, eu tenho aqui uma matéria que diz que a Europa abriga em 1995 mais de 10 milhões de imigrantes árabes e seus descendentes. E você sabia que a religião islâmica está crescendo no mundo inteiro? Por isso que eu acho que essa matéria deve enfocar a importância do fundamentalismo religioso. E qual é a situação econômica deles no mundo atual? E aqui está dizendo, Rosa, que toda essa região sempre foi alvo dos interesses econômicos das nações europeias. No século passado, eles forneciam matérias-primas para países como Alemanha, Inglaterra, França. Daí, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, já nesse século, com o desmembramento do Império Otomano, surgiram vários países independentes, como a Turquia, que iniciou uma política de modernização. Alguns foram colocados sob a tutela britânica, como o Irã e o Iraque. Outros sob a tutela francesa, como a Síria e o Líbano. Essas fronteiras, traçadas segundo os interesses das potências europeias, irão ser as causas de futuros conflitos regionais. E depois da Segunda Guerra Mundial, essa parte do mundo se transforma em peça importante na estratégia do poder mundial e na tensão causada pela Guerra Fria. O Estado de Israel, criado em 1948, é o aliado dos Estados Unidos numa região onde o Iraque, a Argélia e o Egito estão sob a influência da União Soviética. Depois da Guerra Fria, essa competição ideológica dá lugar à defesa dos interesses econômicos das grandes potências. Quer dizer, é uma região que está sempre sendo cobiçada pelas potências. Também não podia ser diferente com todo aquele petróleo, com aqueles 400 milhões de consumidores. Sabe lá o que é isso? Os problemas são os conflitos, não para de ter guerra lá. Olha só, eu tenho aqui um dado que deixa bem claro isso que você falou. O mundo islâmico é o maior mercado de consumo de armamentos. Não é de se estranhar que nos últimos 50 anos foram sucessivos conflitos. As guerras entre o Estado de Israel e os Estados Árabes, a Guerra Civil Libanesa a partir de 1975, a Guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988, a Guerra Civil do Afeganistão a partir de 1979, a Guerra do Golfo em 1991, as invasões do Afeganistão, primeiro pelos soviéticos em 1979 e depois pelos norte-americanos em 2001. E mais recentemente, a ocupação do Iraque pelas forças militares dos Estados Unidos e seus aliados europeus em 2003. No mundo islâmico, assiste-se à expansão do movimento religioso denominado fundamentalista, que procura desestabilizar os governos existentes e substituí-los por regimes de orientação religiosa que seguiriam rigorosamente os princípios do Corão. Os grupos mais radicais se opõem, inclusive, ao reconhecimento da existência do Estado de Israel. Organizações de extremistas islâmicos em forma de rede, como a Al-Qaeda, que em árabe significa a base, são capazes de executar atentados terroristas em qualquer parte do mundo, como os ataques às Torres Gêmeas em Nova York. Você sabe, Maurício, que eu não entendi ainda o que é esse negócio de fundamentalismo? Olha, as religiões fundamentalistas são aquelas que seguem os seus livros sagrados rigorosamente ao pé da letra. No caso dos muçulmanos, por exemplo, é o Alcorão, ou Corão, né, como eles chamam. O muçulmano tem uma série de obrigações que eles não podem deixar de fazer de jeito nenhum, como, por exemplo, rezar 5 vezes por dia, de madrugada, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Onde quer que eles estejam, pode ser até em outro país ou na casa de uma outra pessoa, eles têm que rezar na hora determinada. E são muito rigorosos na observação dessas regras. E eles vivem do que por lá? Claro, tirando o petróleo. Bom, a industrialização ainda é insignificante, com exceção da Turquia e da Argélia, né? Agora, os outros países ainda dependem bastante da agricultura e da pecuária. Agricultura, com toda aquela região árida? Pois é, mas eles aproveitam bem as faixas litorâneas, né? Que são mais úmidas, e também os vales dos rios. Eles plantam alguns cereais para consumo próprio, né? Como arroz, milho, trigo. E tem também os cultivos comerciais, né? Como algodão e frutas. Na verdade, eles estão até aumentando a produção com novas técnicas de irrigação, melhor qualidade de sementes, né? E projetos de distribuição de terras. Eles exportam a produção de frutas da região para a União Europeia. Mas, no geral, ainda importam alimentos. E a pecuária, Maurício? Eles criam o que por lá? Ovelhas e cabras. E é feita nas regiões secas, nos planaltos inferiores, né?
É uma atividade antiquíssima que ainda usa os métodos tradicionais. Agora, a grande riqueza da região continua sendo o petróleo. Petróleo. Esta é uma palavra mágica dos tempos atuais. E sem ele, como fazer o mundo moderno andar? E sem dúvida, é a grande riqueza regional do mundo islâmico, o petróleo. O Golfo Pérsico é geologicamente uma região privilegiada em termos de petróleo, pois graças a uma depressão sedimentar em relação ao Planalto da Arábia e às montanhas da Turquia, ela acumula nada menos do que 65% das reservas mundiais de petróleo. Esse petróleo é exportado em bruto, por meio de oleodutos que cruzam o deserto até o Mediterrâneo, ou em superpetroleiros, que se abastecem nos terminais do Golfo Pérsico. Toda essa riqueza em forma de petróleo sempre foi explorada por grandes companhias petrolíferas dos países industrializados. Essas companhias pagavam o direito a essa exploração com parte dos lucros, os chamados royalties. Depois da Segunda Guerra, as empresas norte-americanas também começaram a participar dessa exploração, que aumentou rapidamente devido ao início da produção da Arábia Saudita. Com o tempo, os países da região começaram a tomar consciência da riqueza que possuíam em seu solo. A partir daí, passaram a exigir mudanças nos critérios de exploração. Foi o caso do Irã, que em 1951 nacionalizou a indústria de petróleo. Em 1960, 5 países produtores, a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, o Kuwait, países do Oriente, e a Venezuela da América do Sul, organizaram-se para fazer frente à redução do preço do petróleo e criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, com o objetivo de coordenar ações conjuntas nas questões relativas ao petróleo. Mais tarde, a adesão de novos parceiros fortaleceu ainda mais a OPEP. E a OPEP ficou tão forte que chegou a decretar um embargo no fornecimento do petróleo aos países ocidentais. Foi por causa de Israel, não foi? Foi. Na verdade, esse embargo do petróleo foi uma represália pela expansão territorial de Israel depois da Guerra de 73 contra a Síria e Egito. Tá aqui, ó, quer ver? Olha só, eles elevaram o preço do barril do petróleo de 5,11 dólares para 11,65 dólares na época. E teve um novo aumento em 1979. Foi a famosa crise do petróleo da década de 70. Exatamente. Os países que mais sofreram foram os países que não tinham petróleo, como os países europeus, que tiveram que se adaptar às novas condições. A partir daí, o preço do petróleo vem caindo e quem tem lucrado com os negócios do petróleo são as empresas multinacionais. Bom, Rosa, acho que a gente já tem bastante material. Agora é preciso organizar. Bom trabalho. Tel Aviv, Israel. Oi, Ana. Estou adorando a experiência aqui no Kibbutz. É uma vivência comunitária que acaba enriquecendo a gente. Aqui a gente fica longe da agitação urbana. Mas Israel é um dos países mais modernos da região, com muitas indústrias, algumas inclusive de alta tecnologia. Também é o único país não islâmico nesta parte do mundo. Já viu que isso é uma das causas dos conflitos da região. Por aqui, religião é caso sério. Você respira tensão no ar. É mesmo, hein? Mas que força que tem a religião naquela parte do mundo, rapaz. Eu também não conhecia muito bem o poder do fundamentalismo islâmico. Olha, essa matéria me ensinou muito. Por isso que é bom a gente ficar ligado em tudo que acontece no mundo. Gente. É. Agora, bom também é a gente fazer uma boa revisão para ver se a gente guardou bem tanta informação. É isso aí. Não é verdade? E atenção, se liga aí, é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu melhor o que é o mundo islâmico, uma região de grande importância estratégica que se estende do norte da África até o Paquistão, e cuja unidade é dada pelo Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Aprendeu que a grande riqueza regional é o petróleo, produto vital para a economia mundial, e que a ação conjunta dos países produtores pode alterar a produção e a comercialização deste produto, cujos lucros, entretanto, ainda são controlados pelas grandes empresas multinacionais. Viu por fim que o Estado de Israel é o único país não islâmico numa região em que a expansão do movimento fundamentalista islâmico vai aumentando a cada dia as tensões internas e a instabilidade política da região. Agora é com você. Aprofunde tudo o que aprendeu estudando o seu livro. E até a próxima.